Olá, ser humaninhos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Psicast com Daina Menezes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parentalidade, tá, gente? Um tema super importante, né? E eu trouxe uma convidada especial para participar com a gente aqui hoje, a doutora Ana Paula Mello. Ela é médica clínica geral, psiquiatra com especialização em terapia ABA, também atua na área da medicina do trabalho e ela também é aromaterapeuta. Então, doutora Ana, seja muito bem-vinda. Quero agradecer pela sua participação, né, por ter aceitado o meu convite. Eu falei aqui de forma breve um pouquinho das suas áreas de atuação, mas pode ficar à vontade para se apresentar e falar um pouquinho mais do seu trabalho para a gente. Obrigada, Daina, é um prazer, né? Gratidão aí pelo convite. Eu sou a doutora Ana Paula Mello, do interior do Paraná, de Baiti, tá? Eu sou psiquiatra, tenho especialização em terapia ABA, que é mais para transtornos do neurodesenvolvimento, exclusivamente autismo, mas não só isso, né? Faço tenho graduação para prescrição de canabidiol, né? Médica do trabalho, que é outra vertente, né? E clínico geral. E aqui em psiquiatria, eu já atuo já há 7 anos já. Mas eu me formei no estado de São Paulo, eu entrei na faculdade com 17 anos, aos 23 eu saí e já comecei com clínico geral. Mas aí encontrei na psiquiatria e aqui estou eu. Eu e a Ana, né, nós somos primas, né, de profissão, poderia se dizer assim. Eu sou psicóloga clínica, ela é psiquiatra. E você também atende crianças, né, doutora Ana Paula? E eu até queria falar um pouquinho sobre algumas questões com você dentro desse tema, sobre parentalidade, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre 4 estilos parentais, né, que seria o democrático, autoritativo, o permissivo, o negligente e o autoritário. E como esses modelos de educação podem influenciar de forma negativa ou positiva, né, no desenvolvimento da criança e do adolescente. Gostaria de falar também, já iniciando um pouquinho sobre esse estilo parental, que seria o democrático autoritativo, para o pessoal que está assistindo entender um pouquinho mais. Esse modelo, gente, de estilo parental democrático autoritativo, ele é um padrão em que há regras e controle, mas é de forma mais flexível, né? Baseando-se em conversas e justificativas num viés democrático, reconhecendo também o ponto de vista das crianças e dos adolescentes. Mas faz se prevalecer, né, a palavra final do adulto, do cuidador. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, doutora Ana? Você vai concordar comigo, né, como também atuante, né, da saúde mental, do comportamento humano, que as crianças e os adolescentes, eles ainda estão em processo de formação, né, de desenvolvimento, de personalidade, de identidade. Então, não sei se você vai concordar comigo, a gente está aqui para ver, né, as nossas perspectivas de áreas de atuação, né, que são bem condizentes, porém são um pouquinho diferentes. Psicólogo não prescreve medicamento, psiquiatra sim, né, a gente vai falar um pouco sobre essa questão Você tem muito mais para frente também. né? Muito mais contato com você. Isso mesmo. Então, assim, eu gostaria de ver pelo teu viés da psiquiatria como psiquiatra, qual seria a forma negativa e positiva desse modelo parental, desse tipo de educação? Se você for analisar, né, eu até estava pensando muito ontem sobre isso, né? Eu achei muito legal esse tema, sabe por quê? Não é abordado isso. Não é abordado, né? E se qualquer um ouvir a gente falando, vai se identificar, às vezes até com mais de um tipo, né? Ou às vezes o casal, vamos por, um é assim e o outro tem mais a tendência a ser de outra maneira, né? Mas isso tudo influencia muito, né? Até mais ou menos os 7 anos está formando a personalidade do ser humaninho, né? Que é o futuro de amanhã, né? E ele é uma esponja, né? Ele absorve tudo, né? Então, esse democrático aí, né? Que, assim, é aquele que a gente... assim, eu penso assim, que tem aquele viés, né? Entre a afetividade e a autoridade, né? Que a gente tem que tentar equilibrar, né? Que é onde nós duas, né? E todo mundo são os desafios, né? Porque hoje em dia as crianças, elas estão muito, na minha época, né? Na época das nossas avós era totalmente diferente, né? Hoje em dia as crianças estão muito mais para frente, né? Então, assim, eu penso o seguinte, esse democrático é ótimo, é o que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que praticar, né? Assim,
será que os pais estão preparados para isso também, né? Porque eu vejo até no meu consultório, assim, olha, mas eu vim de uma criação que eu apanhei e tudo bem, sabe assim? Já deve ter ouvido isso, né? Justificando, às vezes, um caráter, uma conduta um pouco mais incisiva, né? Mas há várias maneiras de você dizer para o seu filho, né? Essa linha, essa vertente, sem precisar se alterar ou punir e tudo mais. Então, esse democrático, a criança, ela tem o quê? Ela vai ter lá na frente, né? O ganho dela, qual que vai ser? Não tem aquela mentira, aquele mitômano que vira aquela criança, né? Porque assim, puxa, né? Eu não sei se eu vou ser punido ou não, então não vou contar, né? Até se está acontecendo alguma coisa de errado comigo, né? Ou fazendo comigo, né? Então, assim, é uma coisa que a criança vai ter muito mais sociabilidade, empatia pelos outros, né? Vai se tornar um ser humano, que é o que a gente espera, né? Dos nossos filhos, um ser humano de bem, né? Então, assim, ele tem os viés, né? Assim, as outras famílias que ele convive, né? E eles até percebam, assim, com as minhas crianças, né? Aí o fulano de tal deixou não sei quem ir, não sei na onde. Mas você não é filha de fulano, né? Você não é todo mundo. Né? Ai, mãe, todo mundo vai, você não é todo mundo. Esse é o negligente, né? Vamos combinar, né? Aquele que deixa tudo, né? Mas, enfim, eu penso assim, né? É um ser humano que vai lá na frente, ele vai ter menos tendência, assim, a estados depressivos, né? Porque isso aí a gente sabe, até transtornos neurológicos causa, né? Assim, abuso de drogas, enfim, né? Os outros estilos que nós vamos falar. Eu acho que esse aí é o que a gente poderia depois, talvez, fazer alguma coisa meio lúdica, assim, para ficar um pouco mais claro, mas eu acho que é o que todo mundo tenta praticar, no geral, né? Ainda mais na contemporaneidade, né? Onde a informação está maior, né? Os pais estão mais orientados em relação à educação não agressiva, né? E pegando um gancho, então, eu quero falar um pouquinho também do segundo estilo parental, que é o permissivo, né? E é quando os adultos aqui, eles fazem poucas exigências, permitem que os filhos expressem livremente seus sentimentos e impulsos. Porém, raramente os pais exercem controle firme sobre os comportamentos, né, dos filhos. O que também aqui, eu acredito que tem que ter uma certa cautela, né, os papais e mamães, cuidadores que estão assistindo. Gente, o que acontece? O cérebro humano, nós temos uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, tá? Que é uma parte do nosso cérebro que ela é responsável pela tomada de decisão, né? A parte ali do raciocínio, o que é perigoso, o que não é, né? Atitudes que eu posso tomar, não posso. Então, essa parte do cérebro, ela só é formada por completo a partir dos 25 anos. O que eu quero dizer com isso? Biologicamente, anatomicamente falando, o corpo humano, o cérebro, né, humano, ele só é desenvolvido por completo aos 25 anos. Então, assim, numa perspectiva aqui, se a gente for olhar esse estilo parental muito permissivo, né, no qual os cuidadores permitem que os filhos possam fazer o que quiserem, também acredito não ser algo muito viável, né, doutora Ana? Você pode, lógico, você deve ser amigo do seu filho, né? Com certeza, né? Mas você é pai, você é mãe, né? Entendeu? Então, assim, eu vejo muito assim, mas é o jeitinho dele, ele não tentou fazer assim. Começa assim, né? Daqui a pouquinho a criança é que tá mandando na casa, né? Eu vejo muito assim. Então, daí, a criança percebe muito essa fragilidade da gente, né? Então, assim, eles jogam com a gente. Às vezes eu vejo com a minha filha, sabe assim, umas condutas assim, estranhas, eu ligo para a professora, não tem nada a ver, né? Então, assim, eles têm que ter muito mais a escuta ativa, né? Eles são muito mais afetivos, né, do que exigentes, né? Então, assim, talvez lá atrás, eu fui muito, na minha infância, eu sofri muito, eu não quero que meu filho não sofra. Viu? A gente não pode impedir, o mundo tá aí, né? Uma hora ou outra, as crianças têm que passar por isso aí na infância, para elas se tornarem, sabe, adultos que tenham ressignificação, para elas consigam, né, lá na frente, ter um olhar diferente, né? Eu passei já por isso. A gente não pode poupar de tudo, né? A gente tem também que, né? Eu acho que esse estilo para mim, assim, é o que eu acho que eu mais vejo, assim, entre amigos, porque às vezes a pessoa se prioriza um pouco, né? Assim, não, olha, tá tudo bem, meu filho é assim mesmo, sabe assim, ou se não sai para tomar uma e leva o filho de 15 anos, sabe, umas coisas assim, você já deve ter visto isso aí, né? Isso me faz pensar que, assim, né, doutora Ana, eu acho que tudo que é demais sobra.
Tem que ter um equilíbrio entre a autoridade e ser permissivo, né, com os filhos que são crianças e adolescentes, porque eles ainda não têm maturidade de um adulto. Às vezes, se eles cometerem algum equívoco na vida, algum erro, eles vai perdurar pelas consequências desses erros durante toda a vida. Não, e né? Então isso é muito sério, né? Um adulto que um adulto, sei lá, né? Dono de si mesmo, é aquela que não se põe no lugar do outro, nem do próprio pai, né? Não perde o respeito pelos colegas, ele se manda, ele se basta, né? Então, tipo, assim, é permissivo demais. Então, tipo assim, como que a gente arruma esse equilíbrio, né? Entendeu? Talvez a gente trazendo isso aí, acho que deveria ser muito mais falado. Muito, parabéns pelo até o Mauro falou, muito bacana esse tema. Necessário, né? Necessário, sabe? Porque, assim, porque a gente escuta, né? Verdade, e a gente percebe que o filho sempre tem que mudar alguma coisa, os filhos sempre que são arteiros, mas e vocês, pais, e vocês, mães? O que vocês estão buscando de conhecimento, de aperfeiçoamento para, né, proporcionar uma educação mais viável para os seus filhos, né? Porque o filho não reconhece nem que errou, né? Eles não têm, né, ainda estrutura para elaborar algumas questões, como nós adultos, né, doutora Ana? Verdade. Esse aqui que a gente está falando é o segundo estilo parental, tá, pessoal? Quero falar mais dois com vocês, que vai totalizar 4 estilos parentais. Vamos falar um pouquinho agora do estilo parental negligente. Esse estilo parental negligente, ele não há regras nem exigências, mas também não há escuta real sobre os interesses da criança e do adolescente. Apenas necessidades vitais, básicas, são atendidas. Gente, esse estilo aqui também é delicado, porque o que acontece, tá? Na minha perspectiva como psicóloga clínica, né? O que acontece aqui? Quando você acha que ser pai e mãe é apenas pagar as contas da casa e colocar alimento na mesa para os seus filhos, não é, tá? Ser pai, ser mãe, ser cuidador da criança da tua casa, do adolescente, também é prover apoio emocional. Vocês, cuidadores que estão assistindo, não é apenas, né? Tem cama, tem roupa lavada, tem comida, estou fazendo o meu papel. Gente, não é, tá? Vocês estão criando seres humanos, né? Que têm sentimentos, que vão precisar de escuta ativa de vocês, né? Como cuidadores. Então, aqui a gente, às vezes, como adulto, né, não respeita algumas dores de um filho adolescente pelo fato da gente já ser adulto e já ter passado por isso. Mas isso é bobeira, isso vai passar. De certa forma, desmerecer a dor do seu filho, criança, adolescente. Você tem que entender que aquela dor é o máximo de dor que o teu filho pode sentir naquele momento. Então, proporcionar uma escutativa, um acolhimento, tá bom, gente? E outra coisa, assim, né, que eu gostaria de ressaltar, que é muito importante também, se você, papai, mamãe, cuidador, tio, tia, avó, né, se você não tem muito manejo para conversar, né, com a sua criança, com o seu adolescente, gente, encaminha para um psicólogo, para um psiquiatra, tá bom? Não significa que o teu filho tenha alguma psicopatologia, tá? O fato de você estar encaminhando para um profissional da área da saúde mental. Significa que você ama seu filho, né, que você quer que ele tenha um acompanhamento saudável para o desenvolvimento mental, da saúde mental dele ou dela, né, se for um filho homem, uma filha mulher. Quero dizer também que é muito importante aqui que não é só os filhos que precisam de acompanhamento psicológico, né? Os pais também precisam de acompanhamento psicológico, porque assim, não adianta a criança ou adolescente ter acompanhamento, né, da saúde mental, sendo que o contexto que ela está inserida não vai mudar. Então, o ambiente da criança também influencia no comportamento dela. Então, vocês cuidadores, entendo que também é importante, primordial, que vocês também cuidem da saúde mental de vocês, para estarem preparados emocionalmente, com a inteligência emocional, para proporcionar a melhor educação para os seus filhos, né? Então, eu gostaria de falar aqui com a doutora Ana também, perguntar para ela o que ela acha disso, porque não adianta só mandar o filho para psicoterapia, para o psiquiatra, né, doutora Ana? E os pais lavam as mãos. Eu não preciso ir no psicólogo, no psiquiatra, precisa também. Todo mundo, né? Gente, se fosse, né, ia saber como é bom. Eu vou no psicólogo, né? Com certeza. Olha, eu acho que é o pior modelo esse aí. É o pior modelo. Tem zero afetividade, zero exigência. Sabe assim, tudo posso, tudo farei, né? Então, assim, você já imaginou quem que é essa criança?
né? Ela é o rei na casa, né? Então, assim, esse pai, sei lá, ele tá priorizando outras coisas na vida, ou ele não tem tempo, sabe assim, vive com babás e tudo mais. A gente entende todos os contextos. E vale ressaltar que ninguém tá julgando, né? Ninguém, a Sim. gente, nenhum estilo. Isso aí não fomos eu nem a Daina que criamos, né? Isso é um modelo, né, de psicologia, né, que é trabalhado há muito tempo, né? Esqueci o nome dela agora, é Birmingham, o sobrenome, né? Que é conhecido por nós e a gente consegue identificar durante as consultas o erro ali, né? Só que é muito difícil a gente poder chegar e falar, né? Principalmente quando a gente é mãe, para mãe, né? Vamos mudar isso aí? Porque, assim, às vezes a mãe tá precisando ser acolhida, porque aquela criança, né, ela já perdeu a mão, né? Então, com isso, eu vejo, por exemplo, assim, muito isso aqui na minha prática, mas muito, inclusive com colegas, sabe assim, né? Do meu meio, assim, né? Ó, eu até fiz umas anotações sobre isso, porque eu queria falar mesmo, assim, o que eu vejo lá na frente, essa pessoa, sabe assim? Dificuldade de interação social, por quê? Porque eu sou eu, sabe assim? Né? Ou é aquela criança que chega na escola e responde, professor, vai embora. Aqui outro dia uma quase agrediu o professor dentro da sala de aula. Viu? Na minha época, sabe? A hierarquia começava lá, né? Entendeu? Uhum. Então, assim, não tem respeito pelo próximo, né? Não tem regras, mas a culpa, assim, é o ambiente que ela estava inserida, né? Sabe? E o pai e a mãe não estão ali todo o tempo, às vezes, ou um é negligente, o outro não é, só que o que prevalece, às vezes, é mais a negligência, temos que entender isso também, né? Mas, assim, um futuro, uma ansiedade violenta, transtornos depressivos, às vezes abuso de substâncias, né? Aí o caminho a definir, né? Mas é o pior modelo e eu acho que é o que eu mais encontro aqui na minha prática. Sabe assim, eu Uhum. tenho pacientes com 12 anos gestantes. Uhum. Sabe assim, Uhum. É bem delicado, né? 12 anos, assim, não criticando, mas lá na minha época, na sua época, né? Eu já vou fazer 40 já semana que vem. Na minha época, eu brincava de boneca, sabe assim? E aí eu vejo as pessoas já estão muito mais na frente. Tudo bem que, assim, ó, a gente avançou em relação à medicina muito, né? Tecnologicamente, mas ainda a gente tem o cérebro dos macacos, né? A gente não evoluiu psicologicamente, tal qual, né? Então, assim, então tem informação de tudo que é jeito. A gente não tem um filtro ali, né? A gente não tá no celularzinho do filho, toda hora olhando, tem que tá, gente, né? Então, assim, é o futuro de amanhã, né? Tá nas nossas mãos, né? Então, assim, o que eles vão errar, o que eles vão fazer, também é culpa nossa, né? Muito mais do que deles, eles não sabem, né? Então, assim, é um adulto que é assim, eu coloquei aqui, ó, estilo social péssimo, né? Ansiedade, desempenho escolar é zero, né? Não tem respeito pela escola, às vezes até abandona a maioria, né, dos meus pacientes, né? Ai, não gosto, tem preguiça, sabe aquela coisa? E o pai fala, ok, né? Ou então o pai nunca tá ali, né? É. Então, e aí você até falou sobre isso, doutora Ana, eu queria até fazer um adendo, né, à tua fala, que a gente está numa geração, né, que as pessoas falam que é a geração mimimi, né? Uhum. Só que assim, gente, os tempos mudaram, as informações são outras, né? A tecnologia está mais abrangente na sociedade hoje. Então, nós somos, né, filhos da geração que precisava ter feito psicoterapia, mas não fez porque achava que era frescura. Uhum. E também, porque também não tinham muitos diagnósticos, né? Não tinha muito estudo como hoje, né, na parte comportamental. Até esse adendo aí, você já falou uma coisa que eu queria falar também. A psicofobia, né? Ah, eu não sou louco? Porque eu vou na psicóloga, É o né? estigma, né? Ah, para, gente, né? Tem até o dia da Uhum. psicofobia. Isso já virou coisa do passado, gente. A pessoa ter Desde o termo louco achar depois de ter que abolido, né, gente? Por favor, né? Sim, se a todo gente for mundo, parar para pensar, o que é louco para você? O que é normal para você, né? né? Então, né, todo mundo, de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, assim, a gente mesmo às vezes se pega e fala, meu Deus, né? Nada é certo, o futuro é incerto, a única certeza da vida é a morte, de resto a gente não tem certeza de nada. Todo dia alguém senta no meu consultório, eu não consigo dormir, eu separei da minha mulher, pessoas, né? A gente não sabe o nosso futuro, né? Só que assim, o da criança a gente tem como mudar, né? Intervir, quando é tempo, né? Eu penso assim.
Ainda é um ser humano em desenvolvimento, né? Então, isso que você falou também, eu super concordo, né? Que é super urgente, super importante e relevante nossas crianças e adolescentes terem educação sexual, terem acesso à saúde, né? Acompanhamento com psicólogos, psiquiatras. Também Gente, identificar uma área de risco é a para eles, né? sociedade do futuro, né? Exatamente. Então, a gente tem que cuidar disso, nós como adultos, né? Temos que ter essa responsabilidade com as nossas crianças e com nossos adolescentes. Eu queria falar aqui, então, do quarto e último modelo parental, doutora Ana, que esse aqui, esse é o complicado mais de todos, eu acho, que é o autoritário. Autoritário. Tem muita regra, muita cobrança por obediência. Nesses casos, é comum a desvalorização da fala da criança e do adolescente. E tem uso de punições. Sim. Uhum. Aqui, gente, eu vou, antes até da doutora falar, eu vou falar um pouquinho da minha perspectiva, tá? Que eu quero passar um recado importante para vocês, que eu fiz uma breve pesquisa em relação a isso. Crianças que sofrem maus tratos e abusos correm maior risco de desenvolver depressão, transtorno de estresse pós-traumático, TDAH, transtornos de personalidade, sintomas psicóticos e comportamentos antissociais. Além do aumento da probabilidade de, na fase da adolescência ou na fase adulta, cometerem crimes e praticarem autolesão e até mesmo suicídio. Os maus tratos também prejudicam a inteligência, a memória e as funções executivas, né? Então, de acordo com o estudo de 2016, eu quero trazer para vocês aqui, cerca de 59% dos casos envolvendo depressão e ansiedade no mundo estão ligados a um histórico de maus tratos infantis. E uma redução de 10% dos maus tratos já poderia representar a prevenção de mais de 31 milhões de novos casos envolvendo depressão e ansiedade. Então, gente, se a gente quer um mundo melhor, um futuro melhor, é primordial que não haja maus tratos infantis, pois as crianças e os adolescentes de hoje serão os adultos de amanhã, né? E toda a humanidade está sujeita a arcar, né, com os impactos negativos ou positivos da educação que a gente está dando para nossas crianças e adolescentes. Então, eu quero falar mais uma questão aqui importante, tá, para você que está assistindo. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-as a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Quero deixar uma informação aqui super importante para você que está assistindo. Se você conhece alguma criança ou adolescente em situação de violência ou abuso e violação de direitos, denuncie, tá, gente? Vocês podem fazer as denúncias que podem ser realizadas através do Disque 100, tá? Pela central telefônica, onde as denúncias são recebidas e encaminhadas para os órgãos de proteção. Só assim, fazendo um complemento à fala da doutora Ana, que no início a gente falou sobre agressão, né, doutora Ana? Então, assim, a gente entende, né, até no senso comum, as pessoas sabem que agredir animais é crime, agredir idosos é crime, agredir mulher também é crime, agredir crianças também é crime, né, gente? Então, se a gente parar para pensar que o adulto ele tem o dobro do tamanho de uma criança, vocês acham que é certo agredir uma criança? Então, assim, tem gente que acha que não, porque é meu filho, porque eu trato do jeito que eu quero. Gente, tudo bem, mas assim, você está entendendo o trauma que você pode estar gerando numa criança, batendo, usando violência? Violência gera violência, gente. E assim, educar sempre vai dar mais trabalho do que punir. Educação exige tempo, né, doutora Ana? Exige que a gente esteja ali aberto à escuta. Exige paciência. Você pega uma criança, vai pro teu quarto, dá uma chinelada, pronto, a criança que se vire com sentimentos para lá, o adulto extravasou aquele ódio, aquele estresse. Mas e a criança? Que sequela que vai ficar no psicológico dessa criança? Então, adulto, tenha a responsabilidade, senta a conversa com teu filho, tá bom? E fale com ele, dialogue com seu filho. Porque você tem sim culpa de alguns traumas que podem ser instalados numa criança e no adolescente. Eu, como adulta e mãe, posso falar isso com prioridade, tá, gente? A gente tem lugar de fala. Tô falando aqui, erguendo uma bandeira que eu super defendo, acho super justa essa causa, doutora Ana, né? Então, sejam responsáveis na criação dos seus filhos. Só ser autoritário, você vai afastar seu filho de você, ao invés de educar ele para o bem, né? Então, doutora Ana, o que você acha disso tudo? Me fala a sua opinião, que eu também quero saber.
Não, você arrasou, você falou tudo, amiga. Olha, eu penso assim, ó, talvez ele tá repetindo, né? Essa pessoa tá repetindo como foi criado, que é o que eu ouço bastante, sabe? E já não foi criado, já não tá reclamando que foi criado assim? Eu fui criado assim. Minha mãe batia, que eu tinha que ir pra roça. E esse é criança, eu escuto muito isso ali aqui no sistema público, né? Esse aí só quer saber de TikTok, que não sei o que, coloca um horário, né? Defina um horário, né? E tipo, você não precisa falar assim da criança ali, tá desvalorizando a criança. A criança tá bem assim, ó, sabe assim, É. né? Então, assim, por que a criança, será que ela não pode entrar um pouquinho no TikTok? Porque se ela trabalhou o dia inteiro, eu tenho pacientinho meu que vai 4 horas da manhã, outro dia ele foi, um pacientinho, com a mãozinha assim, ó, machucadinha, que ele acorda às 4 com o pai para ir colher café. Aí eu falei, filho, então daí hoje você não vai. Não, tia, eu tenho que ajudar o meu pai. Doeu o meu coração, mas eu achei bonitinho, sabe, assim, né? E o pai super carinhosinho com ele. Na sequência, chegou lá uma aquele jeitinho, né? Adolescente, né? Não quer falar nada. Tal. Ele brigou na escola, que não sei o que e tal. E a mãe começou a falar: espera, a hora que você chegar em casa, você vai ver teu pai. Já começa ali, né? Dava Ameaças, ameaça né? ali na sala, né? Eu vi, mãe, para, né? Então, tipo assim, ela já tá sabendo, né? Que a hora que ela chegar vai ser assim. Que triste que vai ser assim. Por que tem que ser assim? Né? Vamos entender esse adolescente, vamos acolher ele. Não precisa ser assim. Existe a lei da palmada, né? Porque é aquelas violências extremas, né? Mas a gente sabe que tem ainda, né? Então você também deu um recadinho agora, né? Se alguém conhece ou né, tem conhecimento de alguém, inclusive você é adolescente. Você mesmo pode fazer isso aí, né? Uhum. E as crianças têm medo de tudo. Sabe assim? Olha, é assim, ó, eu não vou contar, tá sofrendo bullying, eu não vou contar por quê? Porque ela não sabe se ela contar vai dar errado para ela, vai sobrar para ela, vai ter uma punição de qualquer maneira, né? E se ela, daí ela acaba até não se abrindo de uma situação perigosa que ela pode estar identificando para ela e nem de uma, ai, fui mal na prova, tá tudo bem às vezes, né? Não tem problema, né? Vamos fazer uma aula de reforço, tá? Não, sempre vai ter uma punição. Então a criança é uma criança com baixa autoestima lá na frente, né? Dependente emocionalmente de todo mundo para tomar uma atitude, né? Não tem autonomia, né? Então, aquela criança que você vê, tipo assim, ela é, é só videogame, aquela criança já cresce com obesidade, viu? Também só come. Eu vejo isso, assim, mas acho que todo mundo vai se identificar ou vai lembrar de alguém, né? Assim, que conhece. É muito frequente, né? Então, assim, o autoritativo, como a própria palavra diz, né? Não sei se funcionou em algum momento da vida. Eu não vejo como funcionar isso aí, né? A não ser essas automutilações que a gente vê. E às vezes a criança está na sala com o pai, não consegue contar. Aí sabe o que eu faço? Caderninho de desenho, mando para casa, identifico. Sabe assim? Uhum. Né? Então, assim, viu? A Uhum. automutilação é um pedido de socorro, né? Com certeza. Né? Então, E o tem uma quanto que os explicação, adultos né? têm que entender isso, né? E tem um olhar É muito acurado. grande. O próximo passo é o quê? É eu me mutilar, autoextermínio, né? Quando o paciente fala para mim, olha, eu quero tirar minha vida ou qualquer coisa, eu aciono um dispositivo, me fala em mim, né? Porque o que é que ele quer é acabar com a dor, não é ganhar com ele, né? Então, assim, tem até uma explicação para essas mutilações, né, que as crianças fazem. Porque, assim, fazer uma analogia, você tá com travada da coluna, Daina, aí você vai passar comigo, vai tomar uma injeção no bumbum, vai doer o bumbum, a coluna vai doer um pouquinho menos, né? Nós vamos modificar a dor, mas a dor da coluna existe, né? Então, isso é frequente, eles usam aquelas roupas assim, compridas, né? Aí é sempre isolados socialmente, e vai ficando ali, aquele ali é estranho, né? E chegou o filho do fulano, sabe aquela coisa? E a criança sente, a criança ouve, eles não fazem questão nenhuma de serem cordiais ou gentis, né? Então, assim, viu, pôs no mundo, né? Então, se você não quer cuidar, desculpa falar, você não quer cuidar, ou se você tem algum benefício que você recebe só por conta de uma criança, porque eu vejo muito isso acontecer, não sei como é que é aí, que é mais, né? É muito grande, mas isso aqui a gente vê um meio de vida, às vezes esses bolsos não criticando, mas tem gente que faz muito uso disso. Então, tipo assim, ó, juro por Deus, deixa com uma avó, uma tia, sabe assim, mas não maltrata, sabe assim, não destrói uma vida lá pela frente, sabe? Isso tem consequências, sabe? Pode ser o caminho do bem, o caminho do mal, sempre é muito mais fácil. Sempre vai ter alguém ali na esquina, puxando, né? Então, assim, eu com os meus filhos, às vezes a gente, né, se excede alguma coisa, mas eu sempre vou lá, eu me corrijo.
sabe assim, né? Mas eu tento fazer do melhor. Eu tento ouvir, sabe, todos os lados, né? E eu acho que castigar hoje em dia já não tá meio, né? A gente tem que conversar. E assim, eu falo pra Alice, o que você acha que a gente deveria fazer em relação a isso? Ela mesma se pune nessa hora, sabe? A mãe, eu vou pedir desculpa pra fulano, ela tem 8 aninhos, minha filha, tá, gente? Eu vou pedir desculpa pra fulano, se fulano ela passa na psicóloga, foi ótimo, né? Eu não identificava coisas nela como médica, que a psicóloga em 2, 3 dias veio falar pra mim, sabe assim, gente, é assim, libertador quando você leva o teu filho, mas você acha que não tem nada, a cabecinha deles é diferente, né? E eles não vão contar tudo pra gente. Numa sala de acolhimento com outra pessoa, eles têm mais essa liberdade. Não é o pai e a mãe. Então, ela ama, ela fala, que dia que eu vou na tia Jéssica? Ela fala, Ai, que legal saber disso. Então, assim, é isso que a gente tem que proporcionar, né? Tipo assim, um dia bom. E se eu não tô bem, então vamos tratar também, gente. É muito bom, sabe assim, só faz bem pra gente. Você deu um exemplo, né, sobre a injeção para tirar a dor da coluna, mas vai doer no bumbum se for aplicado. Gente, o que a doutora Ana quis dizer com isso que eu achei fantástico? A dor emocional, ela não é palpável, tá? Vou até trazer um exemplo aqui, o vento. A gente sente o vento, mas a gente não pode tocar. A gente não pode ver, mas a gente sente o vento. A dor emocional, ela é assim, tá? Então, se o teu filho estiver praticando automutilação, isso é muito importante, gente, é um recado muito sério. Leva para um profissional da área da saúde, tá? Porque pode ser uma dor tão aguda que a pessoa está sentindo dentro dela. Ela se cortar. É emocional. A pessoa está tentando transferir aquela dor para o próprio corpo dela, porque ela não consegue se expressar, não consegue dizer o que dói. E muitas vezes vai tentar buscar acolhimento nos pais, nos familiares, e os pais acham que é besteira e usam mais punição ainda. Então tem um discernimento, tá? Como vocês estão cuidando dos filhos de vocês? Parece punir a dor das crianças, né? Isso é muito sério. Não, viu? É uma dor emocional, né? Se fosse uma dor física, a gente ia lá e dava uma injeçãozinha, né? É uma dor emocional. Sabe assim, uma dor que a pessoa, ela sente, às vezes o paciente fala, dói mesmo em mim, dói fisicamente, sabe assim? Sim. Não dói em mim, não dói no pai, mas dói muito mais ouvir o pai falando, você é um encostado, vai trabalhar, sabe? Poxa vida, né? Eu acho que, tipo assim, a sociedade está doente, né? Isso que você falou, eu até queria fazer uma pontuação sobre isso, que a violência também não é só física, tá, gente? A violência também, ela é psicológica. Então, não significa que porque você não utiliza, né, agressão com seus filhos, bater de cinta, bater de chinelo, mas você xinga teu filho, fala que ele é um inútil, que você se arrependeu de ter o seu filho, que você não ama ele, que ele não serve para nada. Você sabe a marca que você está deixando no seu filho fazendo isso? Então, isso pode trazer sequelas psicológicas gigantescas, né? Então, vamos se conscientizar, porque a punição, ela não é só física, ela também é psicológica, tá, gente? Também é agressão e também é crime. Você deixar uma criança ou adolescente prejudicado mentalmente com as suas palavras pesadas, tá? Que são proferidas a eles. Doutora Ana, eu gostaria de, antes da gente dar continuidade, para fazer uma reflexão dentro disso tudo que a gente está falando, que eu acho que é um assunto seríssimo, assim, me toca muito esse assunto. Inclusive, eu quis fazer um tema sobre parentalidade hoje, né, para a gente estar trazendo questões mesmo, colocar em pauta esse assunto, vai pegar no calo de muita gente, vai ter pai e mãe que vai escutar, não vai concordar, mas não tem que concordar ou não, você tem que ver o que é mais saudável para o seu filho. Isso é um estudo, né, isso é comprovado e a gente vê, né, todo mundo vai se identificar com alguma coisa ou vai identificar alguém, né, então não tem o que falar. E eu gostaria, então, aqui agora de soltar um vídeo para vocês, pessoal. Eu quero compartilhar um vídeo para trazer essa reflexão, tá? Para vocês assistirem, escutarem, né, a palavra dessa professora e filósofa, que é a professora Lúcia Helena Galvão, tá? Então, roda aí, produção, por favor, o vídeo para a gente assistir. Fundamental para uma criança é que ela admire os seus pais como seres humanos. Que essa criança ela vai passar por muitas vozes, muitas delas com um nível de deturpação terrível. A criança vai se tornar um adolescente, a criança sonha com os heróis, com os príncipes e princesas. O adolescente, de alguma maneira, quer viver essa saga heróica. Tá? Ele quer se espelhar em alguém que esteja acima de uma massificação, de uma normose, né? Todo mundo igualzinho.
Ele quer alguém que seja um pouco mais parecido com o herói, que ousa, que vai além. Se ele não encontra isso nos seus pais, vai procurar nos ousados da sociedade. Exato. Que às vezes são representantes das piores causas do mundo. Pode achar que, por exemplo, um traficante é ousado. Então, quando um filho te admira como ser humano, pela estatura que você tem, pelo nível de coerência, pelo nível de integridade, pela busca sincera de sabedoria, por não se sentir dono da verdade, mas estar sempre buscando. Se você é alguém que é admirado pelo teu filho, o que você diz vai ter um peso específico bem maior do que as outras vozes. E isso o protege. Tá? Então a ideia do sacrifício é o sacro ofício, o ofício sagrado. Ser para que outros, através de nós, também possam ser. Então, quando nós procuramos crescer, não é só por nós, é por quem vem atrás também, que vai constituindo um referencial. Então, gente, o que é importante desse vídeo, né? Por que eu quis trazer essa reflexão aí para você que está assistindo? Para conscientizar você que é cuidador, que é cuidadora, né? Inclusive para todos os tipos de família, tá, gente? Aqui eu estou dizendo. Para você que é pai, você que é mãe, avós que criam netos, pai solo, mãe solo, para famílias com filhos adotivos, né? Tios e tias. Eu quero deixar um recado aqui para vocês, pois todo adulto que está no papel de cuidador, ele é responsável, né, pela criança e pelo adolescente, inclusive toda a rede de apoio daquela criança, todo familiar. Então eu quero deixar um recado para todos vocês que estão assistindo, né, ou até mesmo para você que não é pai, ainda não é mãe, né. Se você teve maus pais, isso é bem importante, tá, gente? Se você teve maus pais, não justifica que você seja maus pais para os seus filhos. Tá bom? Eu sei o quanto isso pode ser doloroso, né? Você ter tido um pai e uma mãe que não te amou, ou que não te deu o afeto que você queria, o cuidado que você esperava, né? Só que assim, gente, eu quero falar uma coisa para você, que tem esse poder nas mãos, como cuidador de uma criança, de um adolescente. Uma geração curada pode vir através de você. Então não é porque você viveu traumas que você vai reproduzir isso com seus filhos, né? Contudo, eu quero deixar uma reflexão aqui para vocês, né? Como a professora Lúcia Galvão falou no vídeo, qual herói você tem sido para o seu filho? Ele se espelha em você ou ele tem medo de você? Ou ele sente que não pode contar com você? Então pense nisso, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, assim, todos nós somos responsáveis, né, de certa forma, pelas crianças e adolescentes que a gente está colocando no mundo, que a gente está educando e criando para a sociedade, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência, porque eles serão os adultos de amanhã, né, gente? E todos nós fazemos parte da humanidade, da sociedade. Então, assim, quero falar também cuidadores, né, que são pais e mães, a gente também é humano, né, gente? Agora que quero falar isso que também é muito importante, né? Eu também sou mãe, e eu entendo que é um desafio ser mãe. É o desafio mais desafiador de todos que eu já vivi na minha vida. Tem dias que a gente também está vulnerável, a gente vai estar estressado. Tem dias que nem você consegue apoiar você mesmo, né? Então você às vezes pode errar com seu filho. Tudo bem, você é humano, mas busque conhecimento, estudar, né? Sobre inteligência emocional, para você ter estrutura emocional para cuidar dos seus filhos. Tá bom? Eu arrisco até dizer, doutora Ana Paula, vou fazer uma reflexão aqui, que seria válido até as pessoas fazerem avaliação psicológica para terem filhos, tá? Até tem uma lei no Japão, né, que eles têm lá o planejamento, né, familiar. Então, assim, a gente tem avaliação psicológica para porte de armas, para o Detran. Por que não uma avaliação psicológica para ver se um casal, ou aqui não quero incluir gênero, tá, gente? Pode ser pai adotivo, mãe solo, você tem que entender que é uma responsabilidade. Você está pronto para isso? Para trazer uma vida para o mundo? Para adotar também, inclusive. Não, só quem quer adotar, né? Quando chega lá, casou, já tinha que ser caminhado da igreja para psicólogo, psiquiatra. Vocês vão querer ter filhos, né? Então, assim, porque não basta colocar no mundo, né? Tem que participar. Tem que Com certeza. E amar, né? E é difícil criar um filho com qualidade, né, doutora Ana? Tem que ter estrutura financeira, tem que ter estrutura emocional, né? E eu até falo assim, que a gente está num momento no qual as mulheres têm mais, né, direito de escolha se querem ser mães ou não.
E tem mulheres que ainda têm receio de ser mães por conta do perigo, né, do cuidado que vai ter que ter. Só que assim, gente, a vida ela vai exigir de você responsabilidade, seja nos boletos, seja nos estudos, seja em qualquer contexto. Você virou adulto, você vai ter obrigações, tá? Sim. Então não é porque você vai ter um filho também que a tua vida vai acabar. O meu meio de evolução foi através da maternidade. Eu não seria metade da mulher que eu sou hoje se eu não tivesse tido meu filho. Então, filhos são bênçãos, por isso que a gente tem que cuidar deles com todo o nosso amor e conscientização, né? Para dar o melhor para eles. Concorda, doutora Ana? Eu nem me lembro como era a minha vida antes da Alice. Sabe assim, eu não me lembro como eu consegui ver, porque é tão maravilhoso chegar e ver a carinha dela lá e falar, sabe, assim, 1000 mamães por dia. Mas, ai, quando ela não tá lá, eu sinto tanta falta dessas mamães, sabe assim, e ela é uma criança muito compreensiva, a gente conversa muito, sabe? Então, dá certo, né? Dá certo. Tem dia que eu erro, eu falo com ela, né? Tem dia que eu não tô bem, ela vem e me pergunta, sabe assim, né? É um amorzinho. Então, assim, tenham filhos, gente, né? Tenham filhos, estejam preparados, né? Vou decidir não ter um filho? Tá bom, vamos procurar um psicólogo, vamos ver se a gente tá bem agora nesse momento, né? E assim, deixa pra ter tudo na sua hora também, né, gente? Né? Conhecer uma namoradinha ali, né? Não é assim, né? A gente tem que estar preparado, porque o mundo tá difícil hoje em dia, né? Tem que ter estrutura, né? Tem que saber bem o que está fazendo. Dito tudo isso, né? A gente já sabe as sequelas psicológicas que fica, né? Em alguns modelos de educação, né? Parentais, o que isso pode causar no ser humano, no desenvolvimento da criança e do adolescente. Agora, uma questão bem delicada aqui, que eu acho que é super relevante a gente trazer isso: medicamentos. Né, doutora Ana? Como você falou, as pessoas chegam às vezes no psiquiatra, ela não quer passar pelo tratamento da dor, ela quer anestesia rápida, tomar o medicamento para cortar aquele sofrimento. O que a psiquiatria diz sobre isso? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Olha, assim, a minha experiência, né? Todo mundo tá polimedicado, todo mundo se medica, sozinho. Sabe assim, fulano tomou isso, eu vou tomar também. Chega lá no meu consultório, acho que raramente alguém não tomou nada. Sabe assim? Daí você vai ter que, viu, você já tomou isso, isso, isso. O que eu vou fazer, né? Você foi no psicólogo? Não. Por quê? Né? Então, tipo assim, que eu não quero falar da minha vida, viu? Mas então, a gente, né, pra gente superar os problemas, a gente precisa passar a vomitar eles, né? E é ali na salinha da Daina que faz isso, né? Ela tem todo um aparato. A gente não tem o tempo e a escuta que ela tem, né? O olhar que ela tem, ela é preparada para ouvir você, né? E às vezes eu falo que eu perco meus pacientes para psicóloga, mas eu prefiro, porque eu perco eles, né? Eu estava medicando, né? Então, assim, se o paciente se encontrou e conseguiu abandonar o medicamento, né? Que ótimo, principalmente se for adolescente, adulto, qualquer um. A gente não quer que fique dependente de remédio. Porque, assim, ó, tem uma coisa assim, aqui. Hoje em dia, o ser humano está condicionando o cérebro dele a ser uma máquina, né? Assim, ó, é remédio para ter relação sexual, é remédio depois para abortar, né? Não, para não ter neném. Agora é remédio para ir na academia para ficar forte. Não, ninguém quer passar pelos perrengues, né? Começa por aí. Aí depois é remédio para emagrecer, porque parou de ir na academia, final do ano, comeu, inchou, né? Aí depois é remédio porque eu fiquei triste, terminei com o namorado. Mas daí eu me dou alta também, melhorei, né? Sumiu do consultório. Aí é remédio para acordar, é remédio para dormir, é remédio para tudo. É remédio. Aí você chega com aromaterapia. Doutor, chá? Não. Não é. Vem do chá também, né? Mas, tipo assim, na minha avó era só chá. E dava certo, né? Então, assim, eu tenho pavor desse negócio, sabe? Às vezes chega no consultório, marca consulta. Viu? Na verdade, eu só vim pra você porque meu médico é lá não sei da onde, muito longe. E aí eu descobri que você tá atendendo aqui. Já ouvi tanto disso, menina. Aí você pode renovar minha receita? Não. Você faz assim, ó. Oi? Não, mas por que você toma isso? Eu fui a 1970 lá, uma vez você foi nele. E tá desde então só renovando, né? Vamos fazer uma consulta, né? Porque assim, não é a pessoa, não é com você, mas eles vão 1 ou 2 vezes, aí eles vão nos colegas para só pegar medicamento. Porque, assim, é uma terapia, a gente não dá alta, né, Daina? É assim, quando o paciente começa a caminhar com os próprios pezinhos dele, né, o que ele está fazendo por ele mesmo ajuda também. Uma atividade física, comer bem, dormir bem, né, se escolher, né,
Então, eu vou fazer o mesmo tratamento, vou seguir, tal. Aí vou começar a ir no psicólogo, por que não? É difícil a gente falar da gente para quem a gente não conhece, mas é bem mais fácil do que falar em casa, ter um envolvimento emocional e tudo mais. E é libertador, gente. Vão no psicólogo. Falo para vocês. Olha, doutora Ana, isso que você falou, eu quero fazer assim também, né, contribuir com a tua fala, porque é tão importante tanto a sua atuação quanto a minha, né? Nós somos uma equipe multidisciplinar, porque vai ter casos também, gente, que não é só através da fala. Tem casos que é necessário, né? O uso de medicamentos, de psicofármacos. Só que para você saber se é necessário ou não, tem que passar pelos profissionais da saúde para ver qual medicamento é viável para o teu organismo, o que é necessário para que você use, né, para aquela demanda. Às vezes um caso severo de bipolaridade, TDAH, né, doutora Ana? Aí talvez um medicamento. Tem casos que a gente não tem esquizofrenia, tem as exceções, né? Mas, no geral, assim, o que é mais no consultório, né, são, assim, as dificuldades de lidar com as emoções. Inclusive, o filme Divertidamente, que a gente estava conversando lá, né? Eu acho que ele veio muito também depois da pandemia, né? Chegou aqui agora no Brasil, segundo a Alice, né? Os conhecimentos da Alice. Vem muito isso, você viu, que vem para as crianças, né? Eu falo para os pacientes, que emoção que você é? O tédio. Eles sempre falam isso aí. Mas por que o tédio? Hoje eu tô sem celular. As crianças não brincam mais, né? Então começa desde lá de baixo, né? Outro dia eles chegou, mãe, eu cheguei, tava no parquinho, ralei o joelho, falei, graças a Deus, você é criança, brinca, né? Então, assim, sabe? Se escolher, fazer as coisas por você, e ir no psicólogo, ir no psiquiatra. Eu vou te dar um exemplo. Mauro Júnior, meu assessor aqui, né? Depois eu vou mostrar para vocês. É conhecido aqui em Paiti como o Barbudão, tá? Vai lá e compra um carro de 130 mil. Ele tem os custos, né? Tem a oficina, tem que fazer a recalchutagem do troço lá, não entendo essas coisas, vocês me perdoam os termos aí. E Baiti fala tudo porta, porteira, portão também, viu, gente? Aí, assim, ó, o cara vai lá comprar esse carro, né? Que bom, né? Se vangloria, desculpa, um carro assim, assado, pneu não sei de que jeito, tal. Levei ele na oficina e não cuida da sua saúde mental do filho, que é uma consulta com o psicólogo. Por quê? Perfeito. Perfeita colocação. O que é isso? Os valores. Né? E objetos materiais ficam aí, né? A saúde não tem como você comprar ela. Não tem. Como uma manutenção de um carro, uma gasolina, você paga, você tem. Saúde, gente. E quando você deita, né, os problemas voltam. Mesmo o carro estando na garagem, né? O filho ainda vai estar ali trancadinho no quarto, eu não tô vendo, né? Então, assim, esse negócio de medicamento com criança, assim, não, primeiro você vai passar na psicóloga. Que não sei o que eu não tenho dinheiro, total, tem no sistema público. É muito demorado, gente. É tudo um ai na frente. Né? Por quê? Porque é o mais fácil, né? E eu falo, filho, se eu começar agora, com 10 anos, dar um remédio, né, para depressão, porque às vezes eu tô depressiva ou eu estou triste, né? Tem tudo isso, né? Então, assim, vamos conversar com a psicóloga, mas por que a psicóloga? Viu? Porque a psicóloga, ela vai te ouvir, né? E dentro do que a gente fala, vocês falam para ela, para Daina, pra gente, assim, ela tem muito mais experiência que eu nisso aí, né? Porque eu sou treinada para fazer os diagnósticos e ela é treinada para me falar assim, os sentimentos dele estão batendo, não estão batendo, vamos, né? A gente tem que ser um conjunto, que eu acho também, não sei você aí, mas eu sempre falo com os psicólogos do Baiti inteiro, né? Os psiquiatras, talvez por ser muito grande a cidade, não tem essa interação, mas os meus pacientes, a gente tem que casar, eu e os psicólogos, sabe? A gente faz é uma rede de apoio dele, né? Entendeu? Sim. Ele tem ganhos com isso, né? E eu sei se ele tá fazendo o tratamento certo, né? E o quanto que a gente tem que ser ético, né? Na nossa atuação, né, doutora Ana? Assim, eu acho que até desculpa te interromper, mas eu acho que até uma ética, um olhar assim humano da nossa área de atuação, psicólogos, psiquiatras, a gente trabalhar em conjunto e ver quando a parte do outro é necessária em certos casos, né, em algumas demandas. E essa questão da medicação, por que eu quis falar sobre isso com você? Porque as pessoas entendem que psicólogo é para desabafar, psiquiatra é para pegar remédio. As pessoas ainda têm conhecimento muito vago do que é o nosso trabalho, né, doutora? Nossa, tipo assim, é muito superficial. Acho que as pessoas chegam no limite, entendeu? Para ir lá e falar com a gente.
olha, realmente, eu vim aqui, agora eu quero tratamento. Porque vem, pega remédio e não volta. Vem, vou no psicólogo, desaparece. É uma luta no começo, pra gente convencer o fulano a se escolher. Eu deixo, a hora que você se escolher, eu vou estar aqui. Não te julgo, sabe assim? Se a pessoa não está preparada para ficar na consulta, não vai, tudo bem, né? Vai ter processo que você vai ter que passar. Preciso. E o medicamento, ele vai trazer um alívio momentâneo, né? Mas você às vezes tem que tratar a causa daquela dor, né, doutora Ana? Eu falo assim para os pacientes, você não está no poço, você agarrou o poço e ficou agarrado, entendeu? Não tem medicamento no mundo que vai tirar você. Então é só psicólogo. Por quê? Porque é só psicólogo, viu? Eu posso te dar a mão, mas assim, enquanto você não emergir, não vai. O que é que vai ser suficiente para a pessoa entender? Tipo assim, ó, eu tô tomando Ritalina, tô tomando não sei o que, tô tomando e não durmo, Tresopidem, hoje eu ouvi uma pessoa, tomo Tresopidem e não durmo. Amiga, vamos pensar, então não tá fazendo efeito, né? Vamos pagar consulta? Ah, não, ixi, não tem tempo. Então se escolha, quando você se escolher, Tresopidem. A pessoa também tem que querer fazer o movimento, né, doutora Ana? Fala um pouquinho pra gente sobre aromaterapia, como que funciona isso? É aquilo que eu tava te falando, né? Que eu não gosto, assim, eu entendo o paciente quando chega na minha sala, eu quero ver ele no todo, sabe assim, né? Que ele lógico, várias consultas, mas no todo, o que é que ele tem? Não é só a depressão, né? Então, tipo assim, eu também tenho, sei lá, tem pressão, tem diabetes, tem um monte de coisa, então nós não vamos tomar só remédio, né? Eu sempre ofereço outras coisas. Você faz uma caminhada? Poxa, você sabe que o exercício físico hoje em dia, né, tira o cara da cama, né? Mas é muito mais fácil ficar em isolamento social, né? Então, assim, a aromaterapia, o que é? É a terapia feita à base de cheiros, de aromas, né? Antigamente não existiam médicos, eram curandeiros, né, parteiras, né? Vocês já imaginaram, na época, se na minha avó era época dos chás, lá atrás, como é que era, né? Então, desde lá vem o estudo da terapia com flores, frutos, caules, né? Então, eles pegam, assim, para você ter noção, 1 litro de uma essência, né? Um óleo essencial, vai mais de não sei quantas toneladas da matéria-prima, né? Uma gota de um óleo essencial é 25 chás. Olha a potência na gota, entendeu? Né? Então, assim, me lembro de chá de boldo na hora, que eu lembro da minha avó, né? Tipo assim, mas era uma coisa que a gente não gostava, que era amarga, não sei o quê. Eu lembro do chá de boldo, eu lembro. Eu tomava, eu falava, vó, ela tinha tudo que é coisa de chazinho lá. Então, assim, hoje em dia tem essa vertente, não é muito falada, mas ela já é uma prática integrativa, tá? Ela veio para integrar, né? Assim como é uma terapia holística, né? Terapias holísticas, né? Então, eu fiz o curso da Fabi Correia, né? Sou membro da Sociedade de ABRAT, né? Brasileira de Terapeutas Holísticos, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala em aromaterapia, a gente pensa em difusores. Inclusive, me contou um passarinho verde que vai chegar uma cesta para a senhorita aí, de uns produtinhos meus. Ai, que delícia! Oba! Obrigada, querida, obrigada. Sabe que você gosta? Manda uma foto para mim. Vou mandar. Dentro desse curso, a gente também aprende a parte de perfumaria, né? Então, a gente faz... Pega lá, Mal. A gente faz... eu fazia assim para mim, né? Aí minha mãe queria, falando queria. Eu falei, pô, peraí, vamos vender esse troço aí. Matéria-prima cara. Aqui, ó. Olha o que eles fizeram com o meu negocinho. Ai, que lindo! Olha a embalagem, gente, super chique, adorei. Então, eu que maravilhoso. faço, né? Você faz tudo, até a embalagem, cada detalhe. Isso, que ó, aí eles destruíram homens, né? Delicadeza, né? Sabe assim, né? Então, tem várias essências e tal. Então, o que acontece? Eles pegam, né, passam por um processo de... pegam várias flores, frutos, até anotei aqui para te falar, eu tenho um delay com essa palavra. Deixa eu ver aqui, ó. Processo de destilação, né? Eles trituram essas substâncias, né? E aí, depois de um certo tempo, né, fica apurando como se fosse um vinho lá, né? Aí a gente tem os aromas que são... Tem mais de 300 registrados, catalogados, né, aromas, que servem para tudo, desde uma cefaleia, né, uma dor de cabeça, até os transtornos mentais, né? Eu até listei alguns aqui para a gente conversar. Ó, pense assim, ó, na guerra, os soldados
Como é que a gente curava as feridas deles? Imagina, né? Imagina não existe. Imagina, né? A lavanda, né? Que é a mais conhecida, né? Que é um cheiro maravilhoso, né? Ela tem várias propriedades, né? Não, além de ser uma flor linda, que eu acho linda, eles pegavam, né? Maceravam os curandeiros lá, colocavam sobre as feridinhas deles e cicatrizava, viu? Cicatrizava os soldados, porque é que não pode ser com a gente. Então, hoje em dia, tem até tônico facial, né? A aromaterapia entrou na minha vida quando eu conheci uma médica dermatologista, a doutora Ludmila Militão, e ela é mais para a área vegana, entendeu? Sabe assim, da parte de cosmetologia, assim, né? E a minha filhinha, ela é muito, muito, muito ansiosa. E a ansiedade na criança, toda criança que é muito ansiosa, eu acho que ela puxou, Leandro, desculpa, né? Você, meu ex-marido, né? No TDAH dele, e aquela coceirinha, a pele fica muito mais ressecada, sabe? Que fazia feridinhas. E aí, ela arrancava as casquinhas da feridinha, mostrava sem parar. Eu falei, Ludmila do céu, o jeito que tá ficando a pele dela. E eu passando tudo que é creme caríssimo, não pode nem falar marca, né? Enfim, tudo que é creme caríssimo. Ela parou já. Aromaterapia. Olha só. Então, você, por experiência, na prática, você viveu isso. E você sabe que tem resultados. Muito, viu? Questão assim, ó. Eu tava usando cremes e cremes e cremes. Nossa, não adiantava, fiquei ardia, tadinha. Ela não aguentava ficar. E daí foi meio que piorando, sabe assim, né? E ela tem a pele mais moreninha, eu ficava, vai manchar a pele dessa menina, sabe? E tem crianças que tem aquelas alergias que ficam nas perninhas, aquelas feridinhas, sabe assim, né? De alergia de picadinha, né? De mosquitinho. Em casa, criançada, tá com gripe, ninguém toma xarope. É só óleo essencial, entendeu? Não trata ninguém, não teve jeito. Entendeu? Aí a gente parte para essa opção. Porque dá certo, criança, eles são limpos, né? Eles, tanto aqui quanto de organismo. E funciona, gente. Como que pode, né? As pessoas, quantas alternativas que tem que as pessoas ainda não conhecem, né? Mas eu gostaria que você deixasse suas redes sociais, um contato para quem se interessou para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, que eu achei super interessante também. Depois eu quero falar com você sobre isso. Então siga a Ana, né, a doutora Ana. Quem tiver interesse no trabalho dela, quiser mais informações, pode entrar em contato com ela. Segue a gente também ali no psicast.psy, que é o nosso Instagram aqui do podcast, tá bom? Para vocês estarem acompanhando ali mais recortes, né, dos nossos episódios. E eu quero agradecer mais uma vez, doutora Ana, obrigada por hoje, obrigada pessoal, produção que acompanhou, tá bom? Gente, se cuidem, saúde mental, é sempre importante a gente falar sobre isso. Um beijo para todo mundo, doutora Ana, um beijo, muito obrigada pela participação. Um beijo. Tchau, tchau.